Olá pessoal, Shalom, boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo essa aula, tá? Mas trazendo mais um estudo aqui no canal, ok? Primeiro, antes de tudo, onde você que ainda não se inscreveu em nosso canal, tá? Se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa o sininho aqui para as novas as notificações aqui das aulas que será colocada, né? A gente vai estar colocando aqui sempre aqui no canal, ok? E é com um grande prazer, a gente fica muito feliz aí com a sua participação, deixando o seu like e compartilhando também as nossas aulas com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, né? Para que eles também possam alcançar este conhecimento. Na aula de hoje, nós vamos falar de um tema muito especial, né? Muito especial mesmo. Falando de um personagem das escrituras judaica, né? Muito importante, né? Na história judaica, foi uma pessoa muito importante. E eu quero falar desse personagem. Esse personagem nada mais é que Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque? Alguns dizem que foi uma pessoa do além, né? Uma pessoa algo que semelhava a Yeshua ou Jesus. Qual que é a comparação entre esses dois personagens? Nessa aula de hoje eu quero esclarecer isso dentro da visão judaica, dentro dos ensinamentos dos sábios, do povo de Israel, o povo qual Deus escolheu para, ou seja, como povo sacerdotal, para ensinar esses ensinamentos sagrados, as leis, as suas leis, os estatutos do Criador, o estatuto de Deus, para que todos os povos venham a conhecer o único Deus, abandonando toda a idolatria e assim se ajustando no caminho do Criador. Ok? Então vamos lá. Primeiramente eu quero ler um texto do livro cristão Novo Testamento, que não é as Escrituras Sagradas, ok? Só para iniciar, para que vocês possam já despertar esse ponto. Talvez vocês ainda não ouviram isto, por mais que vocês já ouviram isso, mas eu quero mencionar aqui mais uma vez, ok? Então, vou trazer um versículo, quero ler 3 versículos do livro de Hebreus, do capítulo 7, referente a Melquisedeque. Depois eu quero mostrar para vocês, dentro da visão judaica, dentro dos ensinamentos dos sábios, né, dos profetas do povo de Israel, ou especificamente da Torá, né, quem foi Melquisedeque. Né? Quem foi Melquisedeque? Então vamos lá. O texto de Hebreus, do capítulo 7, está escrito: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então é sobre esse personagem que eu quero trazer para vocês esta aula de hoje, né? E o tema da nossa aula é: posso realmente confiar no Novo Testamento? Vamos ver no decorrer do nosso estudo de hoje. Venha comigo, vamos lá. Veja o versículo 3, especificamente. Sem pai, sem mãe, né? Sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida,
mas sendo feito sacerdote, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ou seja, Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, não tinha princípio de dias e nem fim de vida. E foi feito semelhante ao Filho de Deus. Estranho? Estranho? Só que se a gente fosse comparar, já descartava a questão desta comparação. Se ele foi semelhante ao Filho de Deus, que esse Filho de Deus, que o Novo Testamento, o livro cristão, né, que é um livro cristão e não de Escritura Sagrada, menciona que é Yeshua ou Jesus, né? E que Melquisedeque não tinha mãe, mas Jesus teve uma mãe. Veja isso, mas Jesus tinha uma mãe. Se ele era semelhante a ele e ele não tinha mãe, Melquisedeque, como aqui está citando, mas Jesus teve uma mãe. Correto? A gente vê lá o Novo Testamento falando da mãe dele. Ok? Vamos lá de novo. Não tendo princípio de dia nem fim de vida. Jesus teve um princípio, porque ele teve um nascimento. Ok? Está muito claro no Novo Testamento. Ele teve um nascimento, né? Nasceu lá de Maria. Ok? Numa manjedoura, como fala o Novo Testamento. Ok? Então ele teve um princípio. Segundo lugar, nem fim de vida. Mas ele teve um fim, ele morreu. Foi morto. Isso está claro no Novo Testamento, que ele foi morto. Ok? Vamos lá. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Ok? Semelhante ao Filho de Deus. Deus tem quantos filhos? Só um? Porque é o que o texto está indicando, que Deus só tem um filho. O texto tá a indicativo aqui do texto está falando singular, semelhante ao Filho de Deus. Isso querendo indicar semelhante a Jesus, certo? Mas Deus tem quantos filhos? Se a gente observar, por exemplo, isso no livro de João, especificamente, diz lá, o Filho unigênito. O que é unigênito? Único. Deus só tem um filho? Então só ele é filho de Deus? E os demais não são filho de Deus? Isso só para abrir a sua mente, para você pensar, ok? Para você pensar. Você já tinha visto isso dessa forma? Você já tinha parado para pensar, para meditar nesses pontos nesses detalhes aqui? Meu irmão ou minha irmã, você que está aqui assistindo essa aula, a gente também passou por isso, né? Talvez seja a primeira aula que você está assistindo aqui no canal, ok? Tem muitas outras aulas aqui que você pode estar assistindo também. Nós passamos por isso, eu passei por isso e muitas pessoas passaram por isso, né? Achando que o Novo Testamento era vamos dizer assim, era a verdade absoluta, que não tinha outra verdade além disso. Era a essência da verdade. Mas não se enganem, tá? A verdade absoluta é a Torá, é a revelação divina que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai há 3.334 anos atrás. Ok? Esta é a verdade absoluta. Todos os profetas que vieram posterior ao Moshe, eles falaram confirmando o que Moshe tinha falado e não contra o que Moshe ensinou através dos ensinamentos da Torá. Ok? Então a gente vê esse versículo aqui, né? O quanto ele traz, já desperta a gente, ou melhor, já desperta a gente para um monte de questionamento, né? Então,
se ele é o único filho de Deus, como menciona no Novo Testamento, está escrito isso, o unigênito. E aqui fala que Melquisedeque era semelhante ao Filho de Deus, fazendo uma referência a Jesus, né? Vamos ver, primeiramente, quem foi Melquisedeque? Será se Melquisedeque não tinha um pai? Será se Melquisedeque não tinha uma mãe? Né? Será se ele veio do além? Quem era a família de Melquisedeque? Você já estudou sobre isso? Venha comigo. Vamos lá. Vamos lá que vou mostrar para você, tá bom? Pessoal, falando de Melquisedeque, né? Para falar de Melquisedeque, é interessante nós voltar um pouco no início da Torá, né? Porque Melquisedeque está relacionado a, vamos dizer assim, um pouco sobre o local onde se oferecia ou se fazia os sacrifícios, né? Vamos dizer assim, o altar especificamente. A tradição mais antiga sobre esse local importante, de acordo com o ensinamento dos sábios do povo judeu, existe uma tradição bem antiga, e a tradição mais antiga sobre Jerusalém, sobre o local dos sacrifícios, ela está relacionada a Adão, né? Ou Adão. Ou seja, os sábios dizem que Adão foi criado no mesmo local onde futuramente foram construídos os dois templos de Jerusalém, ok? Foi nesse local especificamente que Adão foi criado. De um pó miúdo, ou seja, do pozinho desse local, foi daquele pó ali, daquela areia ali, daquele local especificamente, Deus pegou aquela areia e formou o homem e criou o homem, ou seja, Adão, ok? Quando Adão foi criado, o que a Torá especificamente ela fala? E Deus o trouxe para o Éden. Deus criou um jardim, plantou um jardim no Éden, que é o oriente de Jerusalém, e levou o homem, colocou o homem, o qual ele tinha criado. No caso, Adão. Ok? Tá. Adão foi colocado no jardim do Éden. E Deus ordenou que Adão... Deus deu um mandamento para Adão especificamente, né? Que não foi apenas um mandamento, mas um mandamento de proibição, no caso, de comer do fruto proibido. Ao desobedecer essa ordenança divina, Adão foi expulso do jardim. Adão foi expulso do jardim, ou seja, do Éden, e, de acordo com a tradição, com base nessa tradição, ele voltou para o local onde ele tinha sido criado. E a Torá fala que ele ficou em um dos braços do rio, né? Especificamente ele entrou lá em um dos braços do rio para banhar, para fazer a purificação do seu erro, né? Ele se arrependeu bastante do que ele tinha feito e foi para um braço desses rios, e lá ele mergulhou fazendo purificação do seu pecado, né? Confessando o seu pecado, voltou para Deus novamente, mas não teve mais oportunidade de voltar para o Éden, para o Gan Éden, para o jardim, né? Então ele ficou lá nesse local por toda a sua vida, no local onde ele foi criado, ok? Daí o que acontece? Dizem que lá Adão criou, ou seja, construiu um altar. A tradição mostra que nesse local Adão construiu um altar. Altar esse que foi o mesmo altar onde seus filhos, posteriormente, Caim e Abel, foram ofertar, fazer seus sacrifícios. E por Deus não ter recebido o sacrifício de Caim, ele acabou matando seu irmão Abel, né? Mas esse altar foi quem construiu, foi Adão, ok?
no local onde ele foi criado. E dentro da tradição, dentro dos ensinamentos sagrados, ensinamentos dos sábios, esse altar ele permaneceu durante 10 gerações, ou seja, até os dias de Noé. Até os dias de Noé. Onde ele ficou, aliás, onde ele acabou sendo destruído pelo dilúvio. Então as pessoas que anterior ao dilúvio, as 10 gerações ali das pessoas justas que viveram naqueles dias antes do dilúvio, queria consultar o Eterno, queria levar um sacrifício ao Eterno, eles iam nesse local onde Adão construiu esse altar e lá eles ofereciam esses sacrifícios. Ok? Então assim mostra a tradição judaica que foi passada de geração a geração, né? Desde Adão. Ok? E diz que Adão viveu toda a sua vida em Jerusalém. Toda a sua vida ele viveu lá. Ok? De acordo com a tradição judaica. E após o dilúvio, com o dilúvio veio a destruição desse local. A destruição desse local. Está escrito no capítulo 6, né, no capítulo 6 em diante de Bereshit, que Deus viu uma família muito, muito importante, né, dentro daquelas gerações que foi diferente daquela geração. As pessoas justas, inclusive a Torá menciona Noé, um homem justo. Um homem justo. Ele fez a diferença na sua geração. E Deus escolheu Noé e sua família para atravessar aquela destruição ali, né? Tipo assim, a oportunidade de a única família que escapou no dilúvio foi a família de Noé, ok? E tive ali, Noé tinha 3 filhos. Bem claro, né? Noé tinha sua esposa, mais 3 filhos. E os filhos também tinham suas esposas, claro. Vê que a Torá fala 8 pessoas. E o que acontece? Depois do dilúvio, tem um trecho, por exemplo, na Torá, no capítulo 8, versículo 20, de Bereshit, de Gênesis, está escrito: e construiu Noé um altar ao Eterno, e tomou de todo quadrúpede puro e de toda árvore pura, e ofereceu em oferta de elevação no altar. E sentiu o Eterno um cheiro de suavidade, disse o Eterno para si: não tornarei a maldizer mais a terra por causa do homem, que o impulso do coração do homem é mau desde a sua mocidade, e não tornarei mais a ferir todo ser vivo como fiz. Ou seja, após o dilúvio, diz que Noé, ele volta para Jerusalém, ele volta lá para o local onde existia o altar, e quando chega lá o altar está destruído, né? O dilúvio destruiu o altar. Dentro da tradição ensina isso, né? E ele constrói o altar, né? No caso, reconstrói o altar no mesmo local que era anterior ao dilúvio. O altar que Adão criou, que Adão construiu, melhor. Vocês estão entendendo? E onde ele oferece ali os sacrifícios de gratidão, oferece ali sacrifícios ao Eterno de todo animal e ave puros. O que acontece? Daí Noé foi cultivar a terra, fez grandes plantações de vinhedo, né? A gente vê lá na Torá, que ele fez uma grande plantação de vinhedo. Na inauguração na colheita, né? Tomou tanto vinho que se embriagou, e um dos seus filhos, Cã, no caso, envergonhou seu pai, né? Ele desrespeitou seu pai, e os outros 2 filhos, Shem, que é conhecido como Sem, e Yafet, né? Ou Jafé, eles
cobriram o pai dele, pegaram uma coberta, um pano, algo do tipo, e cobriram o pai dele. Foram de costa, virado, e cobriram o pai dele. Ou seja, quando o pai dele despertou do sono, soube do que tinha acontecido, o que acontece? Deus abençoa Shem e Yafet, mas ao contrário de Cam, né, Cam recebeu uma maldição até sobre seus descendentes. Mas vamos concentrar na bênção de Shem. A bênção de Shem consistia que Deus habitaria na tenda de Shem, que Deus habitaria nas tendas de Shem. Segundo os sábios, quando a Torá se refere à tenda, né, está se referindo a um local de ensinamento, um local onde se ensina as leis sagradas, onde se ensina os estatutos de Deus, os ensinamentos sagrados. E justamente Noé abençoou, nesses termos abençoou Shem, né, que Deus habitaria nas tendas de Shem. E é o que a gente vê, por exemplo, no decorrer dos ensinamentos da Torá, né, que ele foi abençoado com esta bênção. E trazendo aqui um texto, aliás, uma explicação muito interessante, é o versículo, né, que eu acabei de citar, está no capítulo 9, 27. Que Deus more nas tendas de Shem. Ou seja, isto indicava que a herança de Shem iria incluir Jerusalém, onde estava o altar de Deus, e onde o templo iria ser construído finalmente. Shem tornou-se o sacerdote neste local, neste altar, trazendo oferenda e venerando a Deus. Por isso também, em seu primeiro período, Jerusalém foi um local importante de veneração. Sobre este período, o salmista disse, veja esse salmo como é bem antigo, né? Em Salém foi colocado o seu tabernáculo e o seu lugar, e o lugar da sua moradia em Sion, tá no Salmo 76, 3. E se referindo a esse local lá. Um ponto interessante aqui a refletir. Shem, ou Sem, tornou-se sacerdote neste altar. Diferente de Jesus, ele tornou-se um sacerdote, mas ele não, vamos dizer assim, ele oferecia os sacrifícios. O papel do sacerdote é oferecer os sacrifícios, não é isso? Não, é ao contrário, né? É ao contrário do que Jesus fez, como diz o Novo Testamento. Ele se ofereceu em sacrifício, então ele não era o sacerdote. Se ele se ofereceu em sacrifício, ele não era semelhança de Shem. Ele não era semelhança de Shem. Né? Vamos começar a abrir a mente para entender essa questão. Shem tornou-se sacerdote neste altar, ok? Ou seja, o sacerdote tem o papel de oferecer, fazer a oferenda dos sacrifícios, ok? Vamos continuar. Shem e seus filhos ocuparam Jerusalém e logo junto com seu neto Eber, Shem criou uma academia onde se ensinava a palavra de Deus. Olha aí, Shem com seus filhos, né, eles ocuparam Jerusalém. Jerusalém tem uma montanha grande, tem um declive, né, onde esse declive, em cima desse monte tem onde faz uma separação em cima do monte. Segundo os sábios, essa separação na partilha de Jerusalém, na partilha das terras prometidas, quando os filhos de Israel saíram do Egito, esse local ficou entre a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, sendo que o altar ficou dentro da tribo de Benjamim e o templo, né, aliás, o Sanhedrin, o local onde ficava o
o Sanhedrin, né? O lugar de julgamento lá onde o tribunal rabínico, vamos dizer assim, ficava do lado de Judá, mas ficava extremando em cima a partilha era em cima desse monte, né? Onde ficava o altar, ok? Então a gente vê esse ponto importante, né? Shem, ele viveu em Jerusalém naquela época, e ele, como Jerusalém ela tem a parte baixa e a parte alta, diz que Shem habitou na parte baixa de Jerusalém, né? E tinha como esse local, né, acima do monte, que era o local onde ficava o templo, aliás, onde ficava o altar, aonde eles iam ofertar, fazer os seus sacrifícios, ok? Então, daí disse que quando a cidade se tornou grande, né, quando foi povoando, depois do dilúvio, 300 e poucos anos, a gente viu que já tinha bastante gente lá naquela região, né? Tinha bastante gente, porque quando na confusão das línguas da Torre de Babel, foi dividido já os povos daquela época em 70 nações, então já tinha bastante gente. Daí quando se tornou grande esse local, né, Jerusalém, na época, precisou de um governo. Como todo local onde cresce, precisa de alguém para administrar aquele local, né? Para colocar ordem naquele local. E dizem a tradição ensina que não acharam outra pessoa a não ser Shem, uma pessoa que já fazia esse papel já, né? E as pessoas viam ele como uma pessoa muito justa, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito inteligente, onde as pessoas iam lá tirar suas dúvidas ou ia consultar a Deus, né? Então era uma pessoa muito importante, né? E daí diz que Shem, ele foi coroado rei. Shem foi coroado rei, ok? Quem é Shem? Shem, filho de Noé. Ele foi coroado rei quando Jerusalém, na época, se tornou bastante povoada, bastante gente, foi coroado rei. E recebeu o título de quê? Ele recebeu o título de Melquisedeque. Olha, quem foi Melquisedeque? Você já tinha visto essa explicação? Né? Os sábios ensinam isto. Isso os sábios ensinam, sábios do povo judeu. Esta é uma tradição que já vem a milenar, né? Dentro do povo judeu. E daí, então, ele foi coroado rei, Shem, e recebeu o título, porque Melquisedeque não é o nome próprio, ele é um título, né? O que significa isto? Rei de justiça, né? Que era um nome já significando rei de justiça. Sedek quer dizer justiça, né? Significando justiça. E que era um nome dado frequentemente para Jerusalém. A gente vai ver isso em vários lugares das Escrituras. Inclusive o livro de Isaías fala muito sobre isso, né? Capítulo 1, 27, por exemplo, você lê lá, que você vai ver, né? Referindo Jerusalém como uma cidade de justiça, né? Então, por ser um local onde se ensinava a palavra de Deus, onde se ensinava a justiça, a prática da justiça, né? Shem, ele construiu uma escola, né? Uma academia, mas isto traduzido como uma escola ou uma yeshivá, onde se ensinava a palavra de Deus e a prática da justiça, que as leis que eram praticadas nos dias de Shem eram as leis que Deus, a aliança que Deus fez com Noé foi Deus entregou as 7 leis, conhecido como as 7 leis de Noé. Eram essas leis que eram aplicadas na época, né, de modo universal para toda a humanidade. E eram essas leis que Shem ensinava lá nessa academia, nessa escola. E as pessoas viam Shem como uma pessoa muito importante, né? E daí, quando a cidade cresceu bastante, precisou de um governo, de uma autoridade, nada mais preparado do que Shem. Então ele foi coroado e recebeu o título de Melquisedeque, ok? Então era um homem, filho
né, que tinha um pai, tinha os irmãos, ou seja, ele tinha um pai, tinha uma mãe, ele tinha uma genealogia, né, ele tinha um início e teve também um fim, né, totalmente do que, ao contrário do que está escrito no livro de Hebreu, né. Por isso não dá para confiar no Novo Testamento, ou, né, não dá para confiar. Vocês estão entendendo? Porque ele foge do contexto original, ele foge da realidade, ele foge da verdade, infelizmente. Vocês estão entendendo? Então vamos lá, vamos esclarecer melhor, vamos entender melhor esse ponto de Melquisedeque. Quem foi Melquisedeque, né? Então a gente vê aqui que Melquisedeque era o próprio Sem, filho de Noé. Entendeu? Por exemplo, tem uma explicação interessante dos sábios, né, na Torá. No livro de Bereshit, por exemplo, né, aqui no rodapé da Torá, tem uma explicação dos sábios muito interessante, falando sobre Noé, né, e Abraão. Por exemplo, Noé nasceu no ano 1056 da criação, o dilúvio ocorreu no ano 1656 e faleceu em 2006, ou seja, 10 anos depois da dispersação. 10 anos, Noé faleceu 10 anos depois da confusão das línguas, da destruição da Torre de Babel. Ok? 10 anos depois. Abraão nasceu no ano 1948 e tinha 58 anos quando da morte de Noé. Veja isso. Abraão tinha 58 anos quando Noé veio falecer. Tá? E de acordo com Dom Abravanel, que é um dos grandes sábios do povo judeu, né, um dos grandes sábios, diz que houve uma tradição oral que passou apenas por 4 pessoas, que foi Adão, Lêmer, Noé e Abraão. Ou seja, Abraão, quando era mais novo, ele foi aprender as tradições, ele aprendeu essas tradições com Noé, as tradições vindas de Adão. Vocês estão entendendo? Ele aprendeu essas tradições de Adão, de Noé, porque ele conheceu Noé, ele chegou a conhecer Noé, Abraão. E tem um texto de acordo ainda à tradição, diz que Abraão foi a Jerusalém quando era criança para estudar as tradições com Noé e Shem. Né? Com Noé e Shem. Abraão foi estudar essas tradições com ele. As tradições vindo desde Adão. Tá? E aí a gente vê, por exemplo, no capítulo 14 do livro de Bereshit, do livro de Gênesis, que quando Abraão, por exemplo, ele volta daquela guerra que ele foi, né, para libertar o seu sobrinho Lot, o que está escrito? E Malquisedeque, rei de Salém, né, que significa Jerusalém posteriormente, né, trouxe pão e vinho e ele servia ao Deus Altíssimo e o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Ou seja, esta bênção de Shem, segundo os sábios do povo de Israel, do povo judeu, né, o que significava essa bênção de Shem a Abraão? O que indicava? Qual que era o significado mais profundo? Por que Shem abençoou Abraão nesses termos? Os sábios dizem que, ao conceder essa bênção, Shem estava passando para Abraão agora, tipo assim, como se agora, a partir de agora, ele era o portador, o verdadeiro portador das tradições vindo desde Abraão, desde Adão. Agora ele era o transmissor. A Torá, ela vai se
vamos dizer assim, ela vai se resumindo, ela vai resumindo no ponto principal, vamos dizer assim, para trazer aquilo que realmente ela está ao alcance do ser humano, para que ele possa se ajustar com o seu Criador, né? Então ela vai trazendo isso. E aquela outra pessoa, por exemplo, ele vai ficando ali, tipo, sem falar, mencionar mais nele, e vai passar a falar daquele que recebeu a bênção, que vai dar continuidade, né? Então a gente vê que como que é quando, por exemplo, Moisés passou a autoridade para Josué. Então a gente vê que a partir dali a história é de Josué com o povo, né? Josué com o povo. E assim, quando ia tendo sucessor, a história era do sucessor. E assim a história judaica, ela fala de Shem, ou Melquisedeque, que recebeu esse título, até Abraão. Em Abraão, com esta bênção, agora Abraão entra no cenário histórico mundial, né? E Melquisedeque fica, vamos dizer assim, que fora desse contexto, ou seja, desta história mundial, né? Ele fica na dele, porque ele passou a responsabilidade para o outro, para dar continuidade. E então, com a bênção de Shem a Abraão, Abraão agora passou a ser o portador dessas tradições. Passou a ser o portador dessas tradições. Desde os tempos de Adão e Noé, né? Então a gente vê que esta é a verdadeira história de Shem ou Melquisedeque, né? Dentro da visão judaica, dentro dos ensinamentos dos sábios do povo de Israel, o povo qual receberam a revelação divina no Monte Sinai, povo qual receberam a missão do próprio Deus, né, como povo sacerdotal, de ensinar todos os povos do mundo. E cabe aos povos do mundo reconhecerem que o povo judeu, o povo de Israel, é esse povo sacerdotal que está apto para ensinar a humanidade. Nós temos que ter consciência disso. Temos que ter a humildade de aprender com o povo de Israel. E não querer ensinar o povo de Israel, achar que eles estão errados e que eles precisam aprender com... seja, os cristãos querem ensinar o povo de Israel. Entendeu? Ou seja, ao contrário. É o povo de Israel que tem que ensinar a humanidade, não apenas só o cristão, né, mas toda a humanidade. E os demais povos têm que reconhecer isso. E está bem claro nessas escrituras. A gente veio falando o Deus de Israel, né? O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel. Israel, nação sacerdotal. Israel, o povo do Eterno, né? Então a gente vê que a escritura ela menciona muito isso e na verdade é esta a realidade, né? Daí a gente vê que no primeiro século surgiu a história do cristianismo, né? Ou seja, uma nova religião surgiu na arena mundial, querendo apagar a história do povo judeu, né? Ou seja, tentaram de todas as formas apagarem a história do povo judeu, apagarem o povo judeu de fato, né? Queimando os livros sagrados, queimando todos os ensinamentos, mas sempre foi preservado, né? Os ensinamentos sagrados foram preservados, e isso por muito tempo, né? Até acabar as perseguições e o povo judeu novamente entrar na história mundial e foi bem aceito, né? Como está sendo bem aceito. E hoje a gente vê isso, vê que de 20 anos para trás, né? 20 anos para trás a gente via falar muito pouco de judeu, e quando se ouvia falar, a maioria das vezes era com desprezo, né? Mas de 20 anos para cá a gente vê que a história mudou, né? 20, 30 anos para cá a história mudou a respeito dos judeus, e cada dia a gente vê que o povo está reconhecendo realmente que o povo judeu é o povo da promessa, como é de fato, né? E que eles são o povo que Deus incumbiu desta missão de ensinar a todos os povos. E a gente vê que Deus deu o ensinamento sagrado para que eles pudessem passar para todos os povos, né? E claro, eles estão cumprindo essa missão de forma muito, muito abençoada, né?
nós estamos sendo alcançados, como muitas pessoas estão sendo alcançadas por essas bênçãos, por esses ensinamentos sagrados, reconhecendo Deus como um, né? Abandonando toda a idolatria, toda a idolatria, as ramificações de idolatria, e focando no único Deus, um Deus indivisível, um Deus que não se divide, um Deus que nunca morreu, que nunca nasceu, né? Isso é muito importante, né? Você entender isto, um Deus que nunca nasceu, um Deus que nunca morreu, né? Um Deus que sempre existiu e que é indivisível, tá? Assim como está escrito na Torá: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. O Eterno é um, né? E não se divide, tá? Então que isso possa abrir a sua mente, esses ensinamentos possam abrir a sua mente, que você possa vir entender. Deixa os seus comentários aqui embaixo, tá? Deixa seus comentários e a gente vai responder, tá? Seus comentários com muito prazer, tá bom? Que o Eterno abençoe. Shalom a todos.